paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No capítulo 12 de 1 Reis, destaca a importância de líderes sábios e compassivos. A decisão de Roboão de ignorar o conselho dos anciãos e seguir uma abordagem autoritária resultou na divisão do reino. Além disso, a insegurança de Jeroboão o levou a afastar o povo da verdadeira adoração. Esses eventos nos lembram da necessidade de buscar a orientação divina e agir com humildade e sabedoria. Vamos à leitura. 1 Reis, capítulo 12. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se tinha juntado ali para proclamá-lo rei. E chegou essa notícia aos ouvidos de Jeroboão no Egito, onde ainda estava refugiado para escapar à face do rei Salomão. Mandaram, pois, buscá-lo no Egito, onde habitava. Então Jeroboão foi com toda a Assembleia de Israel e dissera a Roboão: Teu pai impôs-nos um jugo pesado. Alivia agora a rude servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e seremos teus servos. Ele respondeu-lhes: Ide vós e voltai à minha presença dentro de 3 dias. E o povo retirou-se. O rei Roboão consultou os anciões que tinham servido ao seu pai Salomão durante a sua vida. Disse-lhes: Que me aconselhais responder a esse povo? Se hoje fores amável com esse povo, responderam-lhe, e cederes. Se lhe falares com benevolência, eles serão para sempre teus servos. O rei, porém, deixando de lado o conselho dos anciãos, foi consultar os jovens que tinham crescido com ele e eram seus familiares. Disse-lhe: E vós, que me aconselhais responder ao povo? Ele pede-me que eu alivie o jugo que lhe impôs meu pai. Os jovens que tinham crescido com ele responderam-lhe: Assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: Teu pai tornou o nosso jugo pesado. Tu, porém, alivia-nos. Assim lhe dirás: Meu dedo mínimo é mais grosso que os rins de meu pai. Se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu farei ainda mais pesado. Se ele vos castigou com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. Chegou o 3º dia. Jeroboão, seguido de uma grande multidão, apresentou-se diante de Roboão, pois ele dissera: Voltai a mim dentro de 3 dias. O rei falou com dureza ao povo, sem fazer caso algum do conselho dos anciãos. Respondeu ao povo como lhe aconselharam os jovens: Meu pai impôs um jugo pesado, pois eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai vos castigou com açoite, pois eu vos castigarei com escorpiões. E o rei não atendeu ao povo, porque assim o dispusera o Senhor, para realizar a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aias de Silo. Vendo que o rei não os atendia, o povo respondeu-lhe: Que temos nós a ver com Davi? Que temos nós de comum com o filho de Jessé? Vai, pois, para as tuas tendas, ó Israel. Cabe a ti tratar de tua casa, ó Davi. E os israelitas retiraram-se para as suas tendas. Roboão reinou, no entanto, sobre os israelitas que habitavam em Judá. O rei Roboão enviou Adúram, superintendente dos trabalhos, mas os israelitas apedrejaram-no e ele morreu. O rei subiu então precipitadamente no seu carro e fugiu para Jerusalém. Desse modo, separou-se Israel da casa de Davi até o dia de hoje. Ouvindo os filhos de Israel que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no na sua assembleia e aclamaram-no rei de todo Israel. Só a tribo de Judá ficou fiel à casa de Davi. Roboão, quando chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros de escol, a fim de pelejar contra a casa de Israel e restituir todo o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas Deus falou a Semeias, homem de Deus: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, bem como a toda a casa de Judá e de Benjamim, e a todo o restante do povo. Diz-lhes: Eis o que diz o Senhor: Não façais guerra aos vossos irmãos os israelitas. Volte cada um para a sua casa. Tudo isso se fez por minha vontade. Eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram como lhes ordenara. Jeroboão constituiu Siquém na montanha de Efraim e lá fixou residência. Depois deixou Siquém para edificar Fanuel. E disse consigo mesmo: Pode bem ser que o reino volte para a casa de Davi.
Se o povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, e o seu coração se voltar para o seu senhor, Roboão, rei de Judá, eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de peregrinações a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros. Jeroboão construiu também templos em lugares altos, onde estabeleceu como sacerdote homens tirados do meio do povo e que não eram levitas. Instituiu também uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Fez o mesmo em Betel, sacrificando aos bezerros que tinham mandado fazer. Estabeleceu igualmente em Betel sacerdote para os lugares altos que tinha edificado. No 15º dia do 8º mês, isto é, no mês que tinha escolhido a seu bel prazer, subiu ao altar que tinha edificado em Betel, para celebrar a festa com os israelitas. Subiu ao altar para queimar o incenso. Já no capítulo 13, ressalta a seriedade da obediência às instruções divinas. O homem de Deus começou sua missão com coragem e fidelidade, mas sucumbiu ao engano por não permanecer firme na palavra recebida diretamente de Deus. A história serve como um alerta sobre a importância de discernir as vozes que ouvimos e de manter nossa fidelidade à vontade de Deus, mesmo diante de pressões ou conselhos contrários. 1 Reis, capítulo 13. Ora, estando ele de pé diante do altar para queimar o incenso, eis que sobreveio um homem de Deus vindo de Judá por ordem do Senhor. Este se pôs a clamar contra o altar da parte do Senhor nesses termos: Altar, altar, eis o que diz o Senhor: na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. Ele molará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que agora queimam ofertas sobre ti, e os ossos humanos serão queimados sobre ti. Ao mesmo tempo anunciou o homem de Deus um prodígio, dizendo: eis a prova de que é o Senhor quem fala. O altar vai se fender e a cinza que está por cima se derramará por terra. Ao ouvir a ameaça que o homem de Deus proferia contra o altar de Betel, o rei Jeroboão levantou a mão do altar e disse: prendei-o. Secou-se-lhe, porém, a mão que estendera contra o homem, de modo que não a pôde trazer a si. O altar fendeu-se e espalhou-se a cinza que estava sobre ele, assim como dissera o homem de Deus por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: aplaca o Senhor teu Deus e roga por mim, para que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou o Senhor, e o rei pôde trazer de novo a si a mão, que se tornou tal como era antes. O rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para restaurar as tuas forças, e te darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses a metade de tua casa, eu não iria contigo. Não comerei pão nem beberei água nesse lugar, porque o Senhor me ordenou que não comesse pão nem bebesse água, e tampouco voltasse pelo mesmo caminho por onde vim. Partiu, pois, de Betel por outro caminho, e não tomou aquele por onde viera. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, a quem seus filhos contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e o que ele falara ao rei. O pai disse-lhes: por onde se foi ele? Seus filhos mostraram-lhe o caminho que tomara o homem de Deus vindo de Judá. Ao partir, ele disse aos seus filhos: selai o meu jumento. Tendo ele selado, montou nele o profeta. E partiu em busca do homem de Deus. Encontrou-o sentado ao pé de um terebinto e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Sim, respondeu ele. O velho profeta continuou: vem comigo para comeres em minha casa. Não posso voltar, respondeu ele, nem ir contigo à tua casa. Não comerei pão nem beberei água contigo nesse lugar, porque recebi do Senhor a ordem de não comer pão, nem beber água, nem tampouco voltar pelo mesmo caminho por onde vim. Mas eu sou também profeta como tu, insistiu o outro. Ora, um anjo me falou da parte do Senhor: leva-o contigo à tua casa e dá-lhe de comer e de beber. Era mentira. O homem de Deus voltou com ele e comeu em sua casa. Enquanto estava à mesa, o Senhor falou ao profeta que o tinha feito voltar. E este interpelou o homem de Deus, vindo de Judá, nesses termos: eis o que diz o Senhor: desobedecestes a palavra do Senhor e não cumpristes a ordem que o Senhor teu Deus te havia dado. Voltastes e comestes em um lugar do qual Deus te dissera: não comerás pão ali, nem beberás água. Por isso teu cadáver não será levado ao sepulcro de teus pais.
Depois de ter comido, o velho profeta mandou selar um jumento para o seu hóspede e este partiu. Enquanto caminhava, o homem de Deus encontrou no caminho um leão que o matou. Seu cadáver ficou estendido na estrada, tendo ao seu lado o jumento e o leão. Alguns que passavam por ali, vendo o cadáver estendido por terra e junto dele o leão, foram divulgar a notícia na cidade onde morava aquele velho profeta. Ouvindo isso, o velho profeta que tinha levado à sua casa o homem de Deus exclamou: "É o homem de Deus que foi desobediente à ordem do Senhor, e o Senhor o entregou a um leão que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor lhe tenha dirigido." E disse em seguida aos seus filhos: "Selai o meu jumento." Eles selaram o animal. O profeta partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, tendo ao seu lado o jumento e o leão. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Tomou então o profeta o cadáver do homem de Deus, colocou em cima do seu jumento e levou para a cidade, a fim de pranteá-lo e dar-lhe sepultura. Depositou em seu próprio túmulo e pranteou, dizendo: "Ai, meu irmão." Depois do enterro, disse o ancião aos seus filhos: "Quando eu morrer, sepultai-me no túmulo onde repousa o homem de Deus. Depositareis os meus ossos junto dos seus. Porque se cumprirá a ameaça que ele fez da parte do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os templos dos lugares altos da cidade de Samaria." Depois dessas coisas, Jeroboão não se converteu de sua péssima vida, mas continuou a tomar homens do meio do povo e constituí-los sacerdotes dos lugares altos. A todo aquele que desejasse, investia no cargo sacerdotal e o estabelecia nos lugares altos. Esse procedimento tornou-se para a casa de Jeroboão uma ocasião de pecado, que causou a sua perda e o seu extermínio da face da terra. Nesse trecho do capítulo 10 de João, Jesus se revela como o verdadeiro pastor, que conhece suas ovelhas pelo nome, as guia com amor e, acima de tudo, dá a vida por elas. Ele não é como os mercenários que fogem diante do perigo. Ele enfrenta o lobo, imagem do mal, do pecado, da morte, com coragem. Jesus conhece a tua voz, tua dor, teus medos e te chama pelo nome. Essa intimidade entre o pastor e as ovelhas nos recorda da comunhão que somos convidados a viver com ele. A imagem da porta reforça que ele é o único caminho seguro. Por fim, Jesus declara que oferece livremente sua vida, antecipando o que acontecerá na cruz. A ressurreição é sinal de que o pastor venceu a morte e que com ele estamos seguros. Evangelho de São João, capítulo 10, dos versículos 1 ao 21. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas não entendiam o que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. A propósito dessas palavras, originou-se nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio, ele delira, por que o escutais vós? Outros diziam:
Estas palavras não são de quem está endemoniado. Acaso pode o demônio abrir os olhos a um cego? No salmo de hoje, nós vamos ver a aflição de Davi, provavelmente enquanto se escondia de Saul. A imagem mais forte é a do refúgio à sombra das asas de Deus, que evoca ternura, proteção, segurança no meio da ameaça. Mesmo cercado por inimigos, comparados a leões e feras, Davi não desiste da confiança. Ele não busca revidar, mas clama a Deus e confia que o Senhor mesmo confundirá os perseguidores. Este trecho nos ensina que a oração não é apenas fuga, mas um ato de coragem e entrega. Enquanto os males se agitam ao redor, o fiel se refugia na fidelidade de Deus, proclamando que a glória do Senhor deve brilhar sobre toda a terra. Salmo 56, dos versículos 2 ao 7. Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, porque a minha alma em vós procura o seu refúgio. Abrigo-me à sombra de vossas asas, até que a tormenta passe. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que me cumula de benefício. Mande Ele do seu auxílio que me salve. Cubra de confusão meus perseguidores. Envia-me, Deus, a sua graça e fidelidade. Estou no meio de leões, que devoram os homens com avidez. Seus dentes são como lanças e flechas, suas línguas como espadas afiadas. Elevai-vos, ó Deus, no mais alto do céu, e sobre toda a terra brilha a vossa glória. Antes meus pés armaram rede, fizeram-me perder a coragem. Cavaram uma fossa diante de mim, caiam nela eles mesmos. O trecho de Provérbios é um retrato de uma geração perversa. É uma denúncia poderosa contra a corrupção moral de certas gerações. Ele descreve a ingratidão familiar, a hipocrisia espiritual, o orgulho altivo, a crueldade social, a insaciabilidade destrutiva e, por fim, o desprezo pela autoridade e pela família. Cada imagem aponta para atitudes que degradam a sociedade, mas também serve como espelho para revermos nosso comportamento e corrigirmos nossa rota. Provérbios capítulo 30, dos versículos 11 ao 17. Há uma raça que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma raça que se julga pura e que não está limpa de sua mancha. Há uma raça, ó, cujos olhos são altivos, com pálpebras levantadas. Há uma raça cujos dentes são espadas e os maxilares, facas para devorar os desvalidos da terra e os indigentes dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, dá. Há 3 coisas insaciáveis, 4 mesmo, que nunca dizem basta. A habitação dos mortos, o seio estéril, o solo que a água jamais sacia e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai, de quem se recusa a obedecer a sua mãe, os corvos da torrente o arrebatarão, os filhos da águia o devorarão. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.